E o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, ele comentou o desencontro que teve recentemente com o presidente Lula no Japão, onde aconteceu aquela reunião do G7. Zelensky afirmou que Lula quer ser original com o seu plano de paz, mas destacou que o chefe de Estado brasileiro não achou tempo para se encontrar com ele. Então, para a gente falar sobre este e outros desencontros, vamos conversar a partir de agora com o professor de Relações Internacionais da FMU, Luiz Vitaliano, a quem eu agradeço demais pela participação. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Olá, Daniel, boa noite. Obrigado pelo convite. Estou à disposição para a nossa conversa aqui. Pois é, agora, professor, como o senhor avaliou essas falas de Volodymyr Zelensky, umas pitadas de ironia, sinceridade, ele pareceu um pouco decepcionado ou um pouco de tudo isso? Dá para afirmar que Lula quis ser original, mas acabou não encontrando tempo para fazer essa reunião? O senhor também lê dessa forma? Faltou vontade do presidente Lula em fazer uma reunião com o Zelensky naquele encontro do G7? Eu acho que, a primeira coisa é que o Lula talvez gostaria que essa pauta da guerra da Ucrânia não fosse a principal pauta da reunião do G7, e nisso ele não foi muito bem sucedido. Ele tentou incluir a pauta ambiental, mas ele deve ter percebido que enquanto a guerra da Ucrânia não se resolve, a pauta ambiental dificilmente vai entrar na discussão dos principais líderes mundiais. Talvez isso ajude a explicar um pouco uma certa ansiedade, uma certa pressa do presidente Lula em apresentar um plano de paz para resolver o conflito entre Ucrânia e Rússia. Do ponto de vista desses desencontros, eu acho que existe malandragem de ambos os lados. Quando os dois lados querem muito, eles encontram tempo, porque é uma questão de prioridade. Da minha parte, eu não senti que o Zelensky talvez queira uma conversa com o Brasil como prioridade, e o Lula também, talvez tenha apresentado os termos dessa conversa restritos, para que o Zelensky pudesse ceder em algum ponto. Tal qual a guerra parece enroscada, as conversas de paz também parecem enroscadas. Portanto, é normal que esses desencontros aconteçam, e dentro da diplomacia eles só nos revelam, digamos assim, que os presidentes ainda eles têm algum caminho a seguir, Eles têm que conversar um pouco mais antes de sentar nas mesas de negociação. Perfeito. Agora, professor, do ponto de vista da relevância nas relações internacionais, da diplomacia, como o senhor bem destacou, da tradição, do cenário atual, o Brasil pode contribuir para um eventual acordo de paz? É aquela reflexão que o cidadão faz. Quem somos nós na fila do pão? Quais são as etapas que nós deveríamos cumprir para colaborar, de alguma maneira, com um eventual acordo de paz? Essa é uma boa pergunta, Daniel. Quem somos nós na fila do pão, Do ponto de vista das potências internacionais, uma condição que credencia a negociação internacional é ter artefato nuclear. O Brasil não tem, mas é bom que não tenha. O Brasil tenta transformar isso da diplomacia desde o primeiro governo Lula, com o Celso Amorim, num ativo e não num problema. Do ponto de vista de uma série de recursos, tanto bélicos quanto diplomáticos, o Brasil realmente ele não tem tantos atributos como potências europeias, Estados Unidos, Rússia, China e Japão. Mas o Brasil tenta se colocar como neutro nessa história para poder apresentar um plano de paz. E se coloca, aí o cidadão pode julgar, os meus colegas internacionalistas e a imprensa pode julgar se isso é efetivo ou não, mas o Brasil se coloca numa posição de que tem um diálogo bastante aberto com China e Rússia, tanto quanto com os europeus e Estados Unidos. Então, esse é o ativo que o Brasil apresenta
para se colocar aí na fila do pão e negociar esse tratado de paz, né? Digamos assim, o caminho aberto tanto de um lado quanto de outro, né? Sem grandes empecilhos e sem grandes nós. Se isso é o suficiente ou não, eu acho que a história, mais do que qualquer outro julgamento, vai nos dizer. Professor, certos posicionamentos, até gafes do presidente Lula em relação ao conflito. Teve uma entrevista coletiva que ele concedeu em uma das viagens que ele fez, igualando a responsabilidade dos dois países, depois ele recuou. Enfim, acabaram dando a impressão de que o Brasil ou o próprio presidente Lula tinham algum tipo de simpatia ou alinhamento com a Rússia ou com Vladimir Putin. Certas trapalhadas ou imprecisões chegam a inviabilizar alguma intenção de a gente avançar nesse projeto de tentar colaborar com um acordo de paz? Ou o senhor entende que neste momento talvez fosse melhor até o Brasil recuar? Olha, existe um esforço, sem dúvida nenhuma, do presidente Lula em discutir essas questões, e um esforço diplomático no qual ele pessoalmente se envolve. É difícil dizer se ele deve ou não recuar. Eu acho que é uma posição que o governo assumiu e que, de uma certa maneira, o interesse está em limpar a pauta, né, para uma série de outras conversas que o Brasil tem interesse em fazer. Por exemplo, a questão ambiental, né? Enquanto a guerra da Ucrânia estiver na pauta das relações internacionais, a questão ambiental, a reforma do Conselho de Segurança e uma série de outras pautas que interessam ao Brasil não vão estar sendo discutidas como prioridade. Então, talvez o presidente Lula esteja num esforço aí de poder colocar na pauta internacional assuntos que sejam de interesse do Brasil e dele. Do ponto de vista, né, das declarações a respeito das responsabilidades de Rússia e de Ucrânia, a guerra, de um modo geral, ela acontece quando todas as vias diplomáticas elas estão esgotadas. Então, essa guerra aconteceu porque as vias diplomáticas e as conversas elas foram esgotadas. Existe um esforço, né, internacional de recolocar a diplomacia na mesa, né, na pauta dos países, para que eles possam desarmar, digamos assim, né, as suas posições e encontrar um meio termo para a conversa. É difícil dizer quem é o responsável maior, né, em relação à guerra. Eu acho que essa pergunta já passou, porque a guerra já aconteceu, né? O presidente não vai, com essa posição mais simpática ou menos simpática à Rússia, se credenciar. Agora, o fato de que os países precisam, né, e aí eu não estou falando de Ucrânia e Rússia, mas as potências, né, os grandes países internacionais, eles precisam entender que essa guerra tem que chegar a um final, é o que vai trazer realmente resultado para a pauta de negociação. É muito difícil dizer que o Brasil, nesse esforço de levar não só Rússia e Ucrânia para a mesa de negociações, mas também China, também Estados Unidos, também Alemanha, também França, talvez também Japão, é difícil dizer que o Brasil vai ter essa capacidade ou vai ter essa condição. De qualquer maneira, em uma coisa eu acho que o presidente está certo, enquanto esta for a pauta prioritária, né, da agenda internacional, o Brasil realmente fica alheio aos seus interesses, porque é uma guerra que realmente pouco interessa a política externa brasileira. Professor, é importante lembrar, até a produção separou um trecho, porque o presidente Lula recebeu hoje o líder da Finlândia, que é o país que tem uma grande fronteira com a Rússia, que é aliado de Kiev, que entrou para a OTAN recentemente. Ao lado de Sauli Niinistö,
Lula voltou a tomar uma posição de neutralidade sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia. A gente separou um trecho, vamos acompanhar. O Brasil, desde que começou essa guerra, fez crítica à ocupação territorial da Ucrânia. Votou na ONU contra a ocupação territorial. Mas o Brasil é um país que está junto com outros países tentando criar as condições para se estabelecer a paz, que só vai acontecer quando parar a guerra. Já conversei com companheiros aqui na América do Sul e nós estamos tentando formular a oportunidade, quando convier aos dois presidentes da Rússia e da Ucrânia, colocar uma proposta de paz na mesa que tem que ser combinada com os dois. Pois é, professor, Lula adota um discurso, digamos, mais calibrado, disse que mantém conversas com lideranças da América Latina. Agora, eu quero também chamar a atenção que nessa entrevista concedida por Volodymyr Zelensky a um veículo internacional, eu vou separar um trecho aqui. Ele disse o seguinte: muitos países latino-americanos têm uma relação forte com a época soviética e muitas pessoas nem se dão conta de que a Ucrânia era parte da União Soviética. Ele negou a possibilidade de uma trégua e disse que a Rússia não tem direito de negociar um acordo de paz até desocupar os territórios ucranianos. Se a Rússia quer uma solução diplomática, então que saia da Ucrânia. Em relação a essa fala de Lula, você percebe um certo cuidado e um discurso menos passional? A posição de neutralidade, Daniel, exige essa condição, né, de não tomar, de tomar muito cuidado. A posição de neutralidade é uma posição muito mais difícil do que de um lado ou de outro, porque qualquer movimento, né, que justifique uma coisa ou outra pode dar o entendimento de que você está favorecendo um lado ou o outro. O Brasil tem uma tradição, né, não só de assumir neutralidade, mas de assumir uma posição de relações internacionais pacifista, né? Essa é uma característica, um traço, né, das relações internacionais brasileiras, reconhecido, né, que é um ativo, da nossa posição em relações internacionais. O Brasil costuma, né, mais do que apoiar um lado ou o outro, acompanhar as decisões e as deliberações da ONU. E isso, essa tradição da política externa brasileira é que o Lula tem tentado usar, né, para credenciar aí a sua participação, né, nas negociações. Agora, é importante que a gente entenda o seguinte: a posição recente do Zelensky, que é uma posição até um pouco mais incisiva, eu não diria agressiva, mas incisiva em relação ao conflito com a Rússia, ela se dá porque os europeus e os Estados Unidos já se colocaram como fiadores, digamos assim, dessa posição ucraniana. De um modo geral, o início da guerra prejudicou muito a Europa, mas, né, com o desenrolar, né, e com a manutenção da guerra por um tempo, os problemas já foram precificados. A Europa já, bem ou mal, talvez com um pouco mais de dificuldade, já sabe conviver economicamente com esta guerra. De outro lado, a posição russa, e a posição de manter a guerra e de não recuar se baseia aí num apoio que a China tem dado a essa posição. Então, por trás dessa guerra, tem uma série de atores que estão nos bastidores, mantendo, né, permitindo que essas posições aconteçam. Não é a vontade do Zelensky e não é a vontade do Putin que mantém essa guerra ativa. O esforço aí, e talvez isso a diplomacia brasileira possa prestar um pouco mais de atenção, o esforço aí é convencer os fiadores de que essa guerra precisa acabar. Enquanto isso não acontecer, dificilmente a guerra vai acabar. Eu não acho que o esforço do Zelensky ou o esforço do Putin vão gerar o fim desse conflito. O que vai gerar o fim desse conflito é
são as nações que estão com seus interesses em manter determinadas posições. Quando elas decidirem que vão sentar à mesa de negociações, aí sim eu acho que a guerra vai ter um desfecho. Excelentes análises e reflexões, posicionamento do Brasil frente ao conflito no leste europeu e também a possibilidade do país contribuir para um eventual acordo de paz. Em destaque nessa entrevista especial com o professor de Relações Internacionais da FMU, Luiz Vitaliano, a quem eu agradeço mais uma vez pela participação. Professor, boa noite e volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. Eu que agradeço o espaço, Daniel, e vocês sabem que eu permaneço à disposição aí. Um abraço a você e um abraço ao telespectador. Grande abraço, até a próxima.